Então, boa noite a todos. A primeira palavra de agradecimento é evidentemente dedicada ao excelentíssimo Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, muito ilustre e digno diretor desta prestigiada instituição que é o Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Verguesinho Serrão. A palavra de saudação estende-se a todas as excelentíssimas autoridades civis, militares, evidentemente também de alguma maneira religiosas, em certo sentido, também temos aqui representantes da Santa Casa de Misericórdia. Esta não é uma conferência de erudição. Eu não sou um historiador, sou um simples curioso. Nem posso ter pretensões de ser. Esta também não é uma conferência com investigação. Apenas como de alguma maneira uma divulgação de algumas ideias e de alguns vetores ligados à nossa história. A nossa história conta com muitas figuras importantes que, no meu entender, estão injustamente esquecidas nos nossos dias. E eu reputo Paulo Dias Novaes como sendo uma delas. E começo sem mais delongas. A bibliografia consultada, estão aqui algumas ilustrações que mostram que foi consultado, não está tudo, obviamente, uma obra que é muito importante para o estudo da figura e da vida e obra de Paulo Dias Novaes, é certamente Monumento à Missionária Africana, do Padre Brás, que é fundamental, porque nela são transcritas as cartas que existem, que foram recuperadas não há muito tempo, talvez há 50 anos atrás, desta figura importante da história portuguesa, a maioria das quais está no Mitis Poesia, se bem me lembro. Eu divido então esta breve exposição em três partes. Quem era Paulo Dias Novaes? Quem foi Paulo Dias Novaes? E quem é Paulo Dias Novaes? Três perguntas. Quem era Paulo Dias Novaes? Vamos falar um bocadinho das raízes e família. Rapidamente. Paulo Dias Novaes, eu não vou ler textualmente, nunca o faço. O que está escrito nos slides é um apoio apenas, enfim, me permite à ilustre existência ler qualquer coisa. Onde é que se eu me tiver a tomar um passador, podem refugiar-se um bocadinho no que está escrito. Paulo Dias Novaes era neto de pai para filho na varonia, família legítima, de Bartolomeu Dias. Esta figura de Bartolomeu Dias dispensa apresentações, figura de grande peso histórico. É curioso, e nem toda a gente sabe, que ele foi citado em alguns documentos oficiais posteriores à sua vida como Bartolomeu Dias de Novaes. Portanto, não se sabe a ascendência, não se conhece. Especula-se que podia ter ligações à família dos Novaes, que era uma família antiga, mas se assim fosse, não, enfim, eu acredito que fosse. Era com certeza um ramo segundo e um tanto escuro. No entanto, ele não vinha do nada, certamente. Ele era escudeiro da casa real, o que era um grau do militante, é o grau do nobreza. Era também, tinha o cargo de recebedor da Casa da Guiné, eram cargos que às vezes as pessoas que os tinham nem sequer os exerciam diretamente, isso acontecia, não era raro, mas recebiam os proventos deles, isso acontecia. Não vale a pena falar, é subejamente conhecida a viagem, aconteceu em 1487 com a passagem do Cabo das Tormentas e do Cabo das Agulhas em 1488, mas para os nossos efeitos interessa sobretudo referir que ele foi casado, não se sabe o nome da mulher, mas está documentado. Isso está documentado. Teve pelo menos 2 filhos homens. O primogênito Simão Dias Novaes não teve descendência conhecida, mas teve uma tença de Dom Manuel e morreu sem descendência. E António Dias Novaes, que foi cavaleiro da Ordem de Cristo, que era uma pessoa importante, estamos a falar do século XVI, à medida que vamos caminhando para a atualidade, houve uma certa inflação cada vez mais dessa mercê. Mas no princípio do século XVI, era algo importante. E foi escrivão dos armazéns de Guiné, por onde passavam as mercadorias para serem devidamente registadas e para retirar o que competia, as mercadorias vindas de uma série de locais de expansão portuguesa. Bem, está documentado que este senhor
ele e a sua mulher, que já vamos falar dela, possuía casa em Chabregas, na altura eram os anos de Lisboa, na altura dizia-se Enxobregas. Esta casa vem referida, estas casas, propriedades vêm referidas em várias cartas do seu filho, ou seja, de Paulo Dias de Novaes. Aqui temos algumas imagens do que seria antes desta época, porque o convento que existe lá foi muito danificado pelo terremoto de 1755 e o convento de Madre Deus que existe atualmente é posterior. Era uma zona certamente muito aprazível, o que vem dito nas cartas do filho. Antónia Dias de Novaes casou com Joana Fernandes. E esta senhora era filha de um senhor Fernão Pires ou Fernão Jorge, referido das duas maneiras, que era um cavaleiro da casa de Dom João III. Ora bem, casado com um senhor chamado Guilmar Montes. Eu vi, mas em documentos muito posteriores à vida e à morte de Paulo Dias de Novaes, há referências que eles teriam raízes em Santarém. No entanto, esses documentos foram publicados, estou a citar, num mobiliário que há na Torre do Tombo, 200 anos depois da morte de Paulo Dias de Novaes. Quer dizer, evidentemente que é uma indicação interessante, indicação curiosa, mas essa prova, para haver uma prova formal, seria muito importante descobrirem-se documentos mais coesos, mais simultâneos, que até ao momento não foi possível. É uma indicação de possibilidade. Há muito um véu de obscuridade perante esta figura histórica, Paulo Dias de Novaes. Não existe nenhuma indicação precisa da data de nascimento. Havia autores que diziam que devia ter sido por 1510, que eu acho cedo demais. Acho cedo demais, deve ter sido um pouco depois. Não existe nenhuma imagem fidedigna da época ou próxima da época. Existe sim uma imagem tradicional de meados do século XIX. Está aqui essa imagem. Essa imagem estava no Palácio dos Governadores de Luanda. E a partir dela foram feitas adaptações, por exemplo, para. Está aqui uma imagem até bonita, mas para a nota de angulares, uma das notas de angulares. 2,5 e 5 angulares. É uma adaptação. Seria o senhor assim? Só Deus o sabe. Mas a imagem tradicional, a mais tradicional, é esta. Local de nascimento não é conhecido. Exato. É provável que tivesse sido em Chabregas. Porque em Chabregas os pais, o pai e a mãe, obviamente, tinham casa. E a casa já vinha de trás. Mas não há certeza. Tive uma irmã, Dona Guilmar de Novaes, que casou dentro da alta nobreza de Lisboa, porque casou com Dom Rodrigo de Castro, e Dom Rodrigo de Castro era o senhor do Margarilho do Torrão. Estes Castros, senhores do Torrão, eram uma família muito importante. É uma indicação, certamente, que a família, esta família, este ramo de Novaes, não vinha do zero. Dificilmente uma senhora que não pertencesse à nobreza, pequena que fosse, teria feito um casamento deste. É muito difícil. Casou-se em viúvo, porque o marido morreu na Batalha de Alcácer Quibir, portanto em 1578, e casou-se segunda vez com um senhor também, uma família importante, embora um filho natural. Ligado, aliás, também ao Conselho da Casa Real. Estão aqui as águas, os corações de águas dos Novaes, uma má digitalização e dos Castros, uma curiosidade. Eu, tanto quanto pude, pus sempre figuras para tentar aligeirar, o texto, o qual não vou ler na íntegra, não fiquem preocupados. Quem era? Raízes. O que se sabe, mais ou menos, está exposto. Quem foi? Agora entramos naquilo que os franceses chamam la pièce de résistance deste colóquiozinho. Bom, agora falamos não do que ele era pelas raízes, mas do que ele foi por si mesmo. Ele foi fidalgo da Casa Real. Isto está documentado. Está documentado, não diretamente, mas indiretamente, mas por documentos da época, mais do que um, nomeadamente nas cartas de doação da capitania de Angola, que lhe foram passadas por Dom Sebastião e depois confirmada por Filipe I. Está referido assim. Dificilmente não será digna de crédito esta informação. Bom, desempenhou o cargo de escrivão da Fazenda. Como o seu pai tinha desempenhado o cargo de recebedor da Casa da Vinha.
há um contexto. E o contexto é um contexto muito complexo. Esta pequena conferência obrigou-me a ler. E foi um prazer para mim. Mas só que a certa altura estava a dispersar tanto que sem ter medo. Senão, é o problema dos trabalhos. A pessoa tem que pôr um limite. É quando estava a trabalhar e parece outra vez, não. É daqui até aqui, o orientador. O amigo não pode ir até ao fim, senão não acaba. Portanto, é evidente que há um contexto. O contexto é um contexto que vinha pelo menos do século XV. Estamos a falar de exploração da costa africana. Há nomes importantes nessa exploração. Estão aqui expostos alguns: Julianos, Afonso Gonçalves Baldeia, Nuno Tristão, Diogo Gomes, Fernando Pós, João de Santarém, Pedro Escobar, descobridor da ilha de São Tomé, que foi um território muito importante por vários motivos, nem sempre os melhores, na obra de Paulo Dias de Novaes. Eu não sei se estou a ter projeção de voz suficiente. Estou, desculpem, normalmente estou habituada, enfim, mas podia não estar a acontecer isso. Diogo Cão, a primeira pessoa a elevar padrões de pedra, está aqui uma imagem fantasista, obviamente. Esta não é fantasista. Esta está, ele sobe o Zaire, até certo ponto, e esta gravação está aos pedras de Ilala, portanto uns 90 a 100 km acima da foz do Zaire. Diogo Cão, se faz exploração na costa africana, leva com ele naturais africanos, que são bem tratados, vivem em Portugal há algum tempo e depois voltam para Angola. Ele fez pelo menos 2 expedições, uma em 1483 e outra em 1486. As especiarias foram um bom negócio. A Índia foi algo que deu uma prosperidade muito grande ao reino durante uns 50 anos, talvez 60. Depois, verificou-se que essa riqueza era mais artificial do que se pensava. Porque a verdade é que começam a haver cada vez mais armadas, há muitos naufrágios, os navios começam a ser construídos com menos cuidado, há um esgotamento em homens e um esgotamento do qual, com o brilho um pouquinho artificial e a grande riqueza que essas especiarias davam, o comércio que essas especiarias davam, as pessoas nem se apercebiam do que estava a acontecer. Mas a verdade é que o reino não tinha metais preciosos, ou quase não tinha. Tivemos, mas não diretamente. E, portanto, quando a situação económica, o reinado, o começo do reinado de Dom João III se altera, para pior, basta referir que os juros da dívida da coroa eram superiores às receitas do reino. Curioso, parece que estamos a viver qualquer coisa muito parecida nos nossos dias, não é? Qualquer coisa muito parecida. Portanto, Dom João III segue uma política muito diferente do seu pai, tenta contenção, tentar gerir o melhor que podia a situação, e evidentemente que qualquer rumor de possibilidade de obtenção de metais preciosos, particularmente ouro e prata, a certa altura até para o cobre eles se voltam, despertava a atenção. Porque a Espanha, com menos esforço, com as minas de prata do Peru, tinha mais riqueza no fundo do que nós tínhamos na altura. A verdade é que no reinado de Dom João II, essa ideia já andava no ar, haveria prata em África. Reinado de Dom Manuel, o rei do Congo, que era um rei aliado e cristão, envia 2 manilhas de prata, cá está uma manilha de prata, do tipo que se usava em África. Isto servia de moeda. Eram as moedas pulseira. Envia 2 manilhas de prata, esta não é obviamente da altura, mas parecidas com estas, quais fundidas foi feito um cálice litúrgico. Não podemos falar da ação Paulo Dias de Novaes e do que se vai passar a seguir sem roçar o fenómeno da escravatura. Este fenómeno, que é um fenómeno muito triste, mas foi um fenómeno que existiu em todo o mundo e em todas as épocas, e que faz parte do enquadramento em que a figura histórica que hoje falamos se movimentou. Houve escravatura desde a história antiga, está documentada desde sempre. Egito, semitas, civilizações clássicas, Idade Média, bom, na Europa menos, aí havia mais a servidão. A escravatura na Europa explode mais depois do Renascimento, século XVI. Escravos negros, na maior parte, também escravos brancos. Porque, por exemplo, os piratas do norte da África escravizavam populações, pensa-se que foram uns milhões de escravos brancos que foram trabalhar para o norte da África. Falámos em manilhas de prata. Está aqui uma manilha de cobre. Um escravo podia valer até 50 manilhas de cobre.
Na Odisseia, os escravos são avaliados em bois. Portanto, eram uma espécie de moedas. E é curioso referir que mais tarde, quando Paulo Dias de Novaes já estava em Angola, o soberano do Dom, Ngola, Ngola quer dizer mais ou menos o poderoso, o forte, é um tipo honorífico, oferece mais algumas vasilhas de prata para, entre outras também de cobre, mercadorias, para o reino. Portanto, é evidente que essa segunda oferta aumentou a febre da procura dos metais preciosos. Portugal precisava muito de prata, ou de ouro, evidentemente. Paulo Dias de Novaes não foi o único explorador que partiu à procura de metais preciosos. Francisco Barreto, em Moçambique, foi à procura de ouro. E por lá morreu. Bom, temos aqui uma imagem do mapa do século XVII, em que estão ilustrados os reinos do Congo e o território que aconteceu este drama da exploração de Paulo Dias de Novaes ao sul. Portanto, é ao sul do Zaire. Outra imagem. Muitas das imagens que estão aqui foram tiradas da internet, algumas são originais. Reino do Congo, o reino de Angola, por onde a gesta de Paulo Dias de Novaes se desenrolou, principalmente por aqui. E aqui estão representações fantasistas, mas relativamente antigas, dos reis do Congo, que se tornaram aliados durante o final do século XV, século XVI, final do século XV já século XV. Os reis de Portugal foram batizados e, como sabem, um rei cristão não podia ser hostilizado por outro rei cristão se não houvesse razões muito fortes para isso. Obviamente havia a mesa da consciência, que decretava, considerava o rei sobre se uma guerra era justa ou não. Portanto, a pessoa, o rei Nzinga Nkuvu, que adotou o nome de João quando foi batizado, João, que foi durante o reinado de Dom João II, com quem manteve boas relações. Segundo rei, Dom Afonso. Dom Afonso foi considerado como o apóstolo do Congo, uma pessoa muito cristã, muito fervoroso na sua religião, entenda-se. Mesmo assim, havia comércio de escravos. Fazia parte da cultura. Mas mesmo assim, o Dom Afonso, por exemplo, tentou limitar ao máximo esse comércio dentro do que podia. Portanto, homens livres não podiam ser vendidos por escravos. E depois sucede Dom Diogo. Dom Diogo não foi troagante na sua fé, pois não. Os padres tentaram catequizar, mas a recepção que ele fez às ideias da fé cristã não foi tão intensa quanto o seu pai. No entanto, defendeu os seus direitos, com grande energia. E depois Dom Bernardo, que segundo os jesuítas estiveram muito presentes nesta gesta, diziam era uma personalidade mais dócil do que o seu pai. Portanto, a sul do Zaire tínhamos o rei de Angola, soberano do Congo, e, para o tema em causa, os dois soberanos que interessa considerar que foram o Ngola Kibulanji, viveu mais ou menos entre 1562 e 1575, e o seu sucessor, o Ngola Njinga, entre 1575 e 1592. Os reis do Congo intitulavam-se soberanos, suzeranos do Angola, mas essa suzerania era mais, digamos que era um tipo de pretensão, mais do que real. E os Angolas, várias vezes, até militarmente falando, lhe demonstraram. Assim sendo, não vou ler tudo o que está aqui, não se assustem, eu salientei alguma coisa amarelo. Aconteceu a batalha de Dande, é uma batalha muito importante, e na batalha de Dande, o rei do Congo é derrotado. A partir daí, os Angolas começaram a aumentar a sua influência cada vez mais, na prática ficaram independentes, e inclusivamente, por uma influência, pensa-se, de comunidades de portugueses de São Tomé, enviaram os seus embaixadores à corte de Portugal, enfim, falavam da intenção que eles tinham de serem batizados. Isto é importante, porque se eles fossem batizados, os pedidos que o rei do Congo fazia de ajuda militar ao rei de Portugal ficavam praticamente reduzidos a zero. O rei de Portugal não podia fazer guerra, sem razões muito fortes, a outro soberano cristão. Se essa intenção de serem batizados era real ou não, isso já é diferente. Se vinha do íntimo da alma, isso é outro assunto. Mas, portanto, há uma guerra diplomática e é necessário que nós encararmos três coisas importantes. Paulo Dias de Novaes move-se no que hoje em dia, e quem trata de física chamaria um jogo de vetores.
Primeiro, havia portugueses que viviam homiciados, fugidos mais ou menos à justiça no reino de Angola. A esses portugueses que viviam em situação irregular não interessava nada que fosse para lá um governador como enviado pela coroa, porque é evidente que esse governador iria instaurar uma lei da qual eles tinham fugido. Segundo, aos portugueses que viviam no Congo em boas relações com os soberanos congoleses, mas que também negociavam com os escravos, também não interessava que fosse feito essa exploração que incluía o comércio de escravatura, não só também marfim, também madeiras preciosas, mas os escravos, sem dúvida, nos territórios de Angola, porque isso ia-lhes prejudicar, e não era a economia, como aliás ao próprio soberano do Congo. Terceiro, temos os portugueses de São Tomé. Muitos deles negociavam também com o que eles chamavam de resgate, com escravos. E a esses sim interessava, porque o soberano do Congo, e muito bem, tinha limitado, não anulado, mas limitado bastante as facilidades do comércio de escravos. Portanto, os comerciantes de escravos de São Tomé, e muitos habitantes lá dedicavam-se a essa atividade, não era a única, certamente, mas muitos dedicavam-se, tentaram deslocar a sua ação para a zona de Kwanza. Ficavam livres das restrições, era mais fácil comerciar e diziam até que as peças, como eram designados muitas vezes na altura dos escravos, de Angola eram de uma qualidade, entre aspas, superior às que tinham do Congo. É importante perceber que o Congo tinha sido assolado por várias invasões e que Portugal deu ajuda. A primeira a dos Anzigos, que foi derrotada, com a ajuda de soldados portugueses. A segunda, mais grave, a dos Jagas, ou Iagas. É um povo que vinha mais do centro-norte do centro da África, desculpem a expressão confusa, mas tinha invadido o reino do soberano congolês e eram aguerridas, populações nómadas, tinham uma sua hierarquia e derrotaram o rei do Congo. O rei do Congo esteve em risco de perder inclusivamente a própria vida. O reino foi assolado, refugiou-se na ilha de Luanda, que ficava na fronteira do seu reino com o reino de Angola. Bom, na altura é enviado pela coroa um militar muito famoso, Francisco Gouveia Sotomayor, com cerca de 500 homens e, aliança ao que restava das forças congolesas, derrota os Jagas. Portanto, Portugal aí ficou bem visto e o soberano do Congo aceitou, tinham salvado a vida, desculpem o meu português, tinham salvado a vida e o rei, e ele aceitou declarar-se vassalo do rei de Portugal. Continuava a ser rei, mas tinha um suzerano, que era o rei de Portugal. Não podemos passar pela obra de Paulo Dias Novaes a falar da ação da Companhia de Jesus, foi muito importante. Os jesuítas estavam em Portugal desde 1540, está aqui Santo Inácio de Loyola, morreu em 1556, vieram a convite de João III, tiveram uma ação muito importante, ganharam a simpatia de muitos soberanos portugueses, entre os quais, por exemplo, a Rainha Regente Dona Catarina. Portanto, São Francisco Xavier esteve um período breve de tempo em Portugal e depois vai Simão Rodrigues, que assenta as bases da província portuguesa, da Ordem da Companhia de Jesus, a primeira da Europa, como província. Bem, em 1547 os jesuítas já estavam no Congo, tentaram evangelizar com resultados não muito espetaculares, e é justo dizê-lo, porque esta é a história, vários deles, não quer dizer que tenham sido todos, deixaram-se corromper pela vertigem do lucro e, portanto, não deixaram, muitos deles, uma imagem muito positiva de espiritualidade. Outros, sim, com certeza. E em Angola, a partir de 1560, da primeira viagem de Paulo Dias Novaes, temos aqui uma série de nomes importantes. Francisco Gouveia, primeira missão inaciana a Angola, e esteve cativo com Paulo Dias Novaes de Angola. O cativeiro não deve ter sido muito duro. Padre Garcia Simões, superior da segunda missão, escreve cartas que são absolutamente fundamentais para estudar este período. O Padre Baltazar Afonso escreve várias histórias que são importantes como fontes para se compreender também este período. Baltazar Barreira foi um dinamizador dos socorros que Paulo Dias Novaes recolheu por várias vezes quando estava sitiado nas suas fortalezas, sitiado pelas forças de Angola. Ele foi organizador de expedições
para o ajudar. Imagens de soberanos portugueses que foram importantes nesta parte da história. Dona Catarina envia a primeira expedição a terras de Angola. Dom Sebastião, carta de capitania à primeira, e autoriza a expedição do novo governador. A primeira carta de capitania é 19 de setembro de 1571, dada em Almeria, aqui mesmo ao pé. Dom Henrique, vários apoios económicos e outros. Filipe I, apoios militares, alguma coisa económicos também, e confirma a doação de Dom Sebastião. Bom, aqui já está para o meio lado. Dona Catarina envia em 1559 uma expedição em que iam 2 jesuítas, 2 irmãos leigos, 2 padres jesuítas, irmãos leigos, e um embaixador, que é Paulo Dias de Novaes. Essa expedição chega em 1560 à zona do Kwanza e sobe o Kwanza na tentativa de contactar o soberano do Dongo. Contactam, efetivamente, e não houve problemas de maior até certo ponto. Porque depois os padres tentam evangelizar os nativos, não tiveram sucesso na evangelização do rei do Congo. O sucesso foi mais aparente do que outra coisa. Ele estava interessado em comerciar, mas não estava muito interessado em absorver uma fé que não era a sua. Ele tinha as suas crenças e não aconteceu com ele o que tinha acontecido com os reis do Congo, de maneira nenhuma. Eles ficam, portanto, Paulo Dias de Novaes e o padre Francisco Gouveia, vários anos semicativos na capital de Angola. Os outros são libertados e sobem e vão pelo Kwanza até à Foz, onde são transportados para São Tomé e depois para a Pátria pelos barcos são tomenses. Portanto, são 6 anos em que Paulo Dias de Novaes reside lá na capital de Angola, aprende a língua angola, falada perfeitamente, tenta obter informações sobre metais preciosos, particularmente prata, e tenta, inclusivamente, ele tinha alguns instrumentos de pesquisa, de prospecção, tenta, inclusivamente, prospectar a existência de prata. Ora bem, consegue sair por volta de 1565, dizem que foi por uma influência do rei do Congo, precisava de ajuda e, portanto, terá influenciado de alguma maneira Angola a deixá-lo partir, de maneira a ele, em Lisboa, tentar obter ajuda. Há quem diga também que o próprio Angola tinha problemas com um vassalo importante e, portanto, facilitou essa saída na esperança que Paulo Dias de Novaes enviasse uma expedição que fosse em seu socorro. Discute-se. Bom, entre 1566, chegado a Lisboa, e em 1571 há um eclipse de Paulo Dias de Novaes. Um eclipse documental, que é evidente que ele esteve muito ativo. O reino atravessava uma época de crise importante, havia outros assuntos que encobriram, estes assuntos que eram importantes de outros que eles consideravam os dirigentes muito mais importantes. Há um eclipse aparente, porque ele mexeu-se. Abordou pessoas influentes, o cunhado era uma pessoa influente. Abordou sócios importantes como, por exemplo, Jorge da Silva, que era uma figura que pertencia ao Conselho do Rei. Abordou pessoas com posses como, por exemplo, os irmãos Castanho, que eram castelrovos, portanto, judeus. Paulo Dias de Novaes não pertencia certamente ao grupo de pessoas mais fanáticas nos sentimentos anti-judaicos que havia na altura, porque teve sócios dessa família Castanho, eram judeus. Conseguiu convencê-los da existência da prata, eles próprios estavam convencidos, portanto, daí veio dinheiro para a expedição. Foi muito dinheiro. Essa expedição necessitou também de que o próprio pai e a irmã se tornassem fiadores. E certamente foi preciso reunir uma tia muita vontade. Bom, aqui obviamente não consigo ler. De qualquer maneira, passamos à frente. Os proventos viriam. Os proventos que lhe foram atribuídos viriam de várias fontes. O rei não teve mãos estreitas naquilo que ofereceu na carta de doação. Agora, muitas das coisas eram potenciais. Muitas das coisas eram potenciais. Ele dava, por exemplo, uma coisa muito curiosa, ele direito a explorar os búzios. Os búzios que havia na ilha de Luanda. E esses búzios, os zimbros, eram a moeda, uma das moedas principais do Angola, com que nos territórios de Angola, no reino do Dongo, se comerciava.
tinha-lhe atribuído, mas de uma maneira complicada, os lucros de 1/3 das fazendas da Guiné por um período limitado de tempo. Mas aí os negociantes da Guiné introduziram, quase ao estilo daquelas cláusulas pequeninas que as pessoas todos nós não lemos nos contratos, de alguma maneira introduzem umas cláusulas que eu penso que Paulo Dias nunca leu. E, portanto, quando há alguns atrasos, é normal. Quando nós temos projetos, muitas vezes há atrasos, espero não estar atrasado demais. Pouquinho de hora? Muito bem. Um pouquinho de hora, depois está acabado. Ele não tomou conhecimento. Resultado, quando chega a altura de chegar em Luanda, está em Luanda, de passagem já por Santo Pé, dizem-nos que o senhor já não tem direito a esse terço. Não cumpriu as cláusulas do contrato. O contrato dizia que tinha que sair tantos meses, poucos meses. O rei tem pressa, Dom Sebastião tem pressa. Dom Sebastião empurra, pica, tanto quanto pode Paulo Dias Novaes, tinha pressa que lhe chegassem metais preciosos de precisar. Mas o senhor não cumpriu as cláusulas do contrato. E ele não cumpriu. Sim, mas toda a sua vida, até ao final, ele se sentiu injustiçado com isso e lutou sem sucesso para que lhe fosse atribuído esse terço das fazendas de São Tomé. Portanto, foi uma deficiência muito grande no horário que ele experimentou. A esquadra é composta por 5 navios a que se juntaram outros 3, fez escala em várias ilhas, na Madeira, fez escala em Cabo Verde, passaram o Natal no mar. Diz a carta que ele escreveu com música, muita música, tocando. Exato, no mar. Terceira escala, outros 3 navios se juntaram. E a 1 de fevereiro chegou ao Rio Zaire. E em fevereiro de 1575 discute-se se foi do dia 11 ou 20 de fevereiro. Há 2 relatos contraditórios de 2 padres da Companhia de Jesus. Ainda que a diferença é pequena. Eu penso que no dia 11 de fevereiro chegou parte da expedição e que no dia 20 chegou a outra parte, na qual vinha o governador. Chegam à ilha de Luanda, que está aqui ilustrado. Bom, esta data, este ano e o ano seguinte são muito importantes do ponto de vista da história de Angola, porque, embora a ilha de Luanda já estivesse povoada, Luanda em si não existia. Quando muito existiam algumas casas choupanas muito humildes em que os padres da Companhia de Jesus estavam. Cá temos nós a curiosidade, o Zimbro, agora desculpem, sendo biólogo, Cipeia moneta, não admira? Moneta percebia do moeda. E aqui temos uma vista aérea atual, obviamente, da ilha do Mar. Outro sim, eu leio algumas passagens. Outro sim faço mercê ao capitão e governador e os seus ideios, Dom Sebastião Luís, e sucessores a que a dita capitania e governança houver de vir, que eu atualizei a grafia, mas não em português, que do Rio Dante para o Sul não possa pessoa alguma tirar búzios debaixo do mar, senão aqueles a quem ele para isso der licença. Bom, estamos outra vez com uma desformatação, não percebo porquê, mas enfim. Isto é para dizer que o comércio de escravos existia na costa, existia em todo lado, e ainda existia. E esses escravos eram muitas vezes levados para São Tomé ou para o Brasil. O Brasil foi muito povoado com escravos africanos e das costas da África, como toda a gente sabe. Trabalhavam nos engenhos. Os pensões no Rio Zaire já existiam desde 1520, eu vou ter que acelerar um bocadinho. Nomes como os de Manuel Pacheco e Baltazar de Castro são conhecidos. Baltazar de Castro fica prisioneiro do Angola e Néné durante cerca de 6 anos, mais ou menos o mesmo tempo, mas antes do que Paulo Dias Novaes, e a intercessão do rei de Congo aqui dá a sua, enfim, dá força à sua libertação. Curioso, este é o primeiro senhor que muito honestamente afirma, está ali escrito, não vou ler, que nunca viu em 6 anos que esteve lá cativo qualquer vestígio de prata digno de nota. Mas a miragem da prata brilhava no horizonte e o seu testemunho, que foi muito honrado, não foi tido em conta. Francisco Gouveia e Paulo Dias Novaes ficam, portanto, como já foi dito, há alguns anos em Mbala, de Angola.
Francisco de Gouveia morreu lá, construiu uma igrejinha, a quem um dia o Angola mandou roubar o sino, o badalo do sino, está documentado. Conseguiu algumas conversões, não espetaculares, mas algumas conversões, inclusive ele diz alguns negrinhos se tornaram cristãos. Morreu, provavelmente de doença. O clima era muito duro a nível de doenças tropicais e a nível mesmo do calor, da umidade, e os portugueses não suportavam muito bem a região. Bom, esta imagem tem a sua importância, porque a doação de Dom Sebastião, no fundo, compõe-se de duas partes. Uma doação apenas em vida. É preciso que nos lembremos que as minas de prata, as pseudo-minas de prata de Cambame, estariam mais ou menos por aqui. Portanto, o rei ficava com esta parte e dizia: sim, senhor, o meu amigo tem aqui, enfim, uma parte que é para si, excluindo os metais preciosos. Mas só em sua vida. E ao sul do Kwanza, e até 35 léguas, é bastante, ao sul do Kwanza, tem uma doação para sempre. E para o interior, tanto quanto puder penetrar. Curioso, Paulo Dias Novaes aventa a hipótese de ser possível chegar à costa do Moçambique. Esta é uma imagem da doação de uma minuta de um dos livros que me serviu de bibliografia, da confirmação da capitania de Angola a Paulo Dias Novaes, mas já dada por Dom Filipe I. É um pouco diferente de Dom Sebastião, mas não muito. Na sua, entre aspas, no seu território que era destinado para si e para a sua família e para os seus gestores, inclusivamente por trás, só houve uma tentativa de penetração. A chegada dos portugueses a Luanda e a Angola, ao princípio, foi pacífica, durante 5 ou 6 anos. Mas, quando Paulo Dias Novaes, por volta de 1578, recebe o primeiro reforço de 400 homens, ele constantemente pedia reforços para a metrópole, para Portugal, porque muitos homens que tinha, não só nas guerras com os habitantes, com os africanos habitantes dessas zonas, mas ainda mais pela doença e pela exaustão, ele foi perdendo homens. E mesmo que estavam vivos, estavam muito debilitados, muito anémicos. Portanto, chega um primeiro reforço de 400 homens, capitaneado por um sobrinho seu, Peixoto. E então há uma primeira tentativa daquilo que foi mais tarde a velha Benguela, de Paulo Dias Novaes indiretamente tomar posse daquilo que seria para si ad infinito, digamos assim. Francisco Peixoto, com umas dezenas de homens, entra por aí, mas António Lopes Peixoto, peço desculpa, mas não, depois estabelecem efetivamente uma fortalezazinha de barro, de adobe, mas pouco tempo durou essa ocupação parcial, porque houve uma revolta indígena, eles foram apanhados de surpresa e foram mortos pelo menos uns 15, eles tinham 150. O próprio sobrinho fugiu muito ferido a cavalo e acabou por morrer das feridas quando já estavam em fuga para a zona mais norte, mais ao norte. Zona de ação, em que esta gesta... Então, as forças de Paulo Dias Novaes, o esforço, aplica-se na zona que não estava destinada a um perpétuo, mas sim apenas na sua vida. Paulo Dias Novaes luta não só por si, mas sobretudo pela coroa portuguesa. Funda uma série de povoações, nem todas estão aqui ilustradas, mas está aqui São Pedro, Santa Cruz, mais ou menos em 1578, Anzelo, Fortaleza, mais ou menos a mesma altura, Penedo, Macumbe, mais tarde Massangana. Em Anzelo e em Macumbe, ele refugia-se em épocas de dificuldade, eram fortes, e mais tarde em Massangana, e aí reside vários anos, até à sua morte. Descendo, tentando penetrar por Kwanza, até à zona onde se pensava que estavam as minas de prata, que era Cambande, mais ou menos ali. 150, 200 km, seguindo o Kwanza, pouco mais ou menos. Boas relações houve. Paulo Dias Novaes não quis entrar, desculpem o termo que eu vou usar, a matar naquela zona. Tentou entrar de uma maneira pacífica. Houve conflitos localizados, mas houve boas relações. Há uma embaixada de Angola a Luanda, trocam-se presentes, todos estavam muito contentes. O próprio enquadramento do capitão, donatário e governador critica os capitães, os comerciantes, os próprios jesuítas. Diz que ele ia muito tenro, muito mole e devagar.
Isto já foi referido e eu não vou nem há tempo para o ler. Abro aqui um parênteses muito rápido para ler em 2 minutos alguns excertos da carta do capitão de Bataille. São interessantes, porque revelam a faceta humana. Não era certamente um homem cruel. Foi um homem que viveu tempos duros. Nós também vivemos tempos duros agora, não é? Era outro tipo de dureza. As circunstâncias fizeram ter ações duras, mas ele próprio foi vítima de ações duras. É uma questão de sobrevivência. É muito importante para esta terra ir por diante e ter sempre uma velha mulher de Portugal. Trata do seu próprio casamento que nunca aconteceu. Não teve descendentes. Nem consta que tenha tido filhos naturais. Para poderem ficar mulheres das partes necessárias para exemplo. E que ela seja o mais fidalga e aparentada que puder ser. Mas o bom era a sobrinha do Sr. Jorge da Silva, um dos financiadores. Dessa casa da feira. Esta é uma figura importante. Pede ao seu pai que tente apanhar e enfim, enviar vinho e margarideta. Discutiu-se muito sobre o que era a margarideta. Margarideta eram contas de vidro ou de metal que eram muito úteis para negociar com os indígenas. Eles davam cobre, prata e recebiam contas. O negócio era mau. Não, a prata não se come, o cobre não se come. As margaridetas também não se comiam. Valiam o que as pessoas achavam que elas valiam. Pede que lhe enviem várias coisas, fala muitas vezes nas sobrinhas que teve. Só teve 2 sobrinhas, não teve filhos e teve 2 sobrinhas que morreram sem descendência. Que ele chama sempre Dona Violeta e Dona Paula. Gostava muito das sobrinhas. Pede mais tarde que lhe enviem retratos dela. E que escrevam muito. Pede 1008, diz que vai enviar 1800 arrobas de açúcar da novidade. Mais tarde aumenta para 4000 arrobas de açúcar. Afirma saber que o criticavam, portanto que havia calúnias contra ele, fala de alguns tão lado, da boca para fora, por acharem que a sua estadia em Luanda, a sua estada na praia, ele dizia, demorava muito, que havia mortes de despesas de portugueses quando se tomava uma ação sem fazer isso de uma maneira calma e ponderada, que era a sua maneira de ser. E informava, curiosamente, que havia portugueses casados e éguas com um potro muito formoso. Esta passagem da terceira carta é muito engraçada. Eu vou ler. Catarina Alves pariu um menino. Só há 2 referências explícitas a senhoras portuguesas que estavam a viver lá. Embora as primeiras mulheres que foram de Portugal para Angola devem ter provavelmente na expedição de 1575, ou logo a seguir. Catarina Alves pariu um menino e ficou muito mais formosa do que era, e sem lustres artificiais. E todos os seus meninos muito bem. E Catarina fala ambundo melhor que quantos negros há nestas partes. Portanto, aprendeu rapidamente. Maria Jorge vive muito desconsolada porque o seu marido é morto e ele diz que também tinha muita pena da morte desse capitão. Fala do Forte de Danzelo como sendo a primeira fortaleza que edificar, como sendo edificada a cerca de 14 léguas de Luanda, portanto mais ou menos 60 km, 50 a 60. Mas remo contra o humor português que sofre mal as coisas desta qualidade. Dizem travam, caluniam, dizem que não pode ser, não deixam fazer as coisas a quem quer fazer. Adiante. Não há nada para ler, nem eu sou capaz de fazer. Bem jeito me dá para aprender com quem sabe um bocadinho de paleografia. No entanto, está aqui a assinatura. É adaptado de obra muito importante do professor Elidio do Amaral, esta é uma das obras importantes que eu tive a honra de ler. De qualquer maneira, é curioso. Não temos tempo para ler muito mais. No entanto, por exemplo, ele fala que enviem um par de sacabuchas de trombones e algumas pandeiretas velhas para ensinar aos nativos que tinham muito jeito para a música. Está ali escrito. Com muita habilidade e muito afinados. Não me parece que seja a carta escrita por um tirano. Nada disso transparece nestas cartas. Queixas de calúnias que tinham sido levantadas. Nunca tomei a ninguém, nem um só ceitil. Aqui é uma parte curiosa. Descreve de forma muito poética o Val de Guaza, que quase parecia Alenquer. Mas os montes são tão fragosos com pedras que não há o que fazer uma praça de 60 ou 70 braças. Fala com muita saudade de Chabregas, da paisagem, do clima,
pede para mandarem hortelões abregos para cultivarem as terras férteis que ele tinha. Mais perto de Santarém, antevia para a área em que ele estava e na qual vivia muitos almeirinhos e muitas cintras, com todos os seus penedos, com todas as suas águas e toda a sua saúde, coisa que nas margens do Kwanza não havia muito, pelo menos para os índios de Portugal. E muitas ervas e muitas bejas. Solicitava ao pai que dissesse à senhora Dona Guilmar, a irmã, e às senhoras Donas Paula e Violante, a sobrinha, que lhe escrevessem muito largo, escrevam muito, pois não tenham outro remédio nem refrigério, na sua tristeza. E mando lembrar ao Sr. Luís César que diga a todos os oficiais dentro das naus da Índia, todos os mais navios que naveguem para estas partes, e dar conselhos médicos com paciência divina à altura, pedindo que fizessem sangrias, era o conselho que ele dava, às pessoas que tivessem escorbuto ou beribéria. Não deem limão, não deem água ardente, isso não serve de nada. O limão até dá. Façam uma sangria e isso dá muito resultado. Preocupado com a saúde dos homens. Pronto. Eu levo, não preciso ler. O que se passa é isto. As relações com os Mongola eram boas, mas azedaram. À volta do 6º ano, à volta de 1578, houve uma primeira calúnia levantada junto de Mongola por possivelmente emissários do rei do Congo, mas que foi desfeita. O rei do Congo não era aliado de Mongola e, portanto, foi fácil convencer o soberano do Dom que os portugueses não queriam fazer mal. Queriam, obviamente, a prata das serras. Não queriam necessariamente tirar o reino, assim ele se convertesse. Porque é claro que com um rei gentil as coisas tornavam-se diferentes. Ora, o que acontece é que depois há uma segunda informação do homem de má vontade, um português que andava alisiado por terras do soberano do Dom de Mongola, e que um dia chega precisamente ao rei dessa zona da África e diz: olha, manda-me ferrar, ou seja, manda-me pôr algemas, manda-me pôr correntes, porque eu sou seu escravo. Fica muito admirado, mas porquê? Tenho um segredo importantíssimo para lhe dizer. E um Mongola lá vê os seus conceitos, mas o que é? É que o capitão governador, que está já a vir pelo quase acima, vem cá para lhe tirar o reino, para lhe tirar os seus notários e para o expulsar daqui. E aí o Mongola fica preocupado. Fica preocupado e diz: mas então como é que isto vai ser? Já na corte do Mongola estavam alguns portugueses, umas dezenas, talvez 40, que o ajudavam nas suas guerras, contra os vassalos, por exemplo, alguns vassalos revoltados. Bom, vamos fazer isto de uma maneira eficaz. Envia uma expedição, uma pseudo-expedição guerreira em que iam os portugueses. Há uns inimigos fingidos que fogem e depois são os amigos fingidos que os matam, de surpresa. São todos mortos. E o soberano do Dom dá ordem para se matarem não 1000, cerca de 2000 escravos libertos cristãos que viviam com, alguns deles eram proprietários, certamente, com esses soldados. Portanto, há um massacre importante. Por não ter em conta, mandou matar também o traidor. Diz que não era bem que vivesse quem fez matar a seus irmãos e mais de 1000 escravos cristãos. E manda a ordem para Paulo Dias de Novaes: o senhor para e volta para o ano. Ordem que não foi seguida. Paulo Dias de Novaes, a partir desse momento, abre as hostilidades, ou melhor, as hostilidades já tinham sido abertas, não é? A partir desse momento, diz que já não acredita no rei do Dom nem nos seus súditos e, portanto, a expedição começa a ter um cariz marcadamente guerreiro. É sempre o objetivo de descer o Kwanza, fundando fortes onde podia, como base de apoio, para tentar chegar às minas de Cambanga. Bom, estão aqui uma série de datas e com algo que está amarelo são citações. Em 1580, com 200 portugueses e 2 galiotas, tinham chegado a Portugal, uma caravelão e outras embarcações menores que subiam o Kwanza, pretenderam turvar-lhe a passagem a alguns sobres vizinhos ao rio, alojou-se em terra e, saindo com alguns homens, raras vezes mais que algumas dezenas, derrotou-os. Em 1581 há vitórias sobre diversos sobres de Kisama e Quilamba e os territórios são ocupados. Em Kisama é fundada a povoação muito importante de Mocum, que era uma povoação fortificada.
ou Macumbe, ou Cocumbe, e de onde irradiariam as colunas militares que tentariam aproximar-se de Cambamba, do objetivo. Portanto, o Angola sofre derrotas militares importantes e envia emissários a sugerir paz. Paulo Dias de Novaes não aceita. Aí o Machado de Guerra estava centrado e eles já não acreditavam na boa-fé do soberano do Congo. Portanto, o tempo passa e um inimigo ainda mais forte que as próprias forças do Reino do Congo começa a atuar rapidamente. As febres, a malária, outras doenças tropicais, o calor e muitos portugueses cada vez mais estão ficados debilitados, incapazes de pegar em armas, e o governador manda pedidos cada vez mais angustiosos para Luanda e para Angola que enviem reforços. Em como o rei do Congo mandava o Manibamba, há uma primeira oferta de homens do rei do Congo, não que ele rejeita, não acreditava também que ele tivesse boa fé, com 10 mil homens, os quais fiz tornar por não estar a terra disposto para a minha pretensão, que é de todas as terras que se conquistarem sem nome de El-Rei Nosso Senhor, e fiquem perpetuamente debaixo do seu nome. E a atenção del Rei do Congo é, à custa das nossas armas, fazer-se reino que não é. A soberania do Congo sobre o Dongo era nominal, e depois da Batalha de Dande tornou-se menos que nominal. Como fez até aqui com Francisco de Gouveia, o vencedor dos Jagas. Bom, a verdade é que as circunstâncias, a escassez de homem e a doença dos homens que tinha, falam aceitar o auxílio do rei do Congo, que havia um exército numeroso, ao que os portugueses juntam algumas dezenas de homens também com artilharia, mas que são derrotados pelo Angola. Portanto, é completamente errado pensar que Paulo Dias de Novaes apenas tem vitórias, de maneira nenhuma. Tem vitórias e derrotas. Há atitudes duras de um lado, há atitudes duras do outro. Há portugueses que são mortos e esquartejados, alguns possivelmente devorados. Há súditos de Angola que são decapitados. Isto, a guerra, é sempre algo de triste. Paulo Dias de Novaes fica reduzido a uns 100 homens capazes de combater. Bom, e outra coluna portuguesa, comandada pelo sargento-maior Manuel Jordão, parte para Cambã, é cercada e aniquilada. Outra vitória do Angola. Aos portugueses restou fecharem-se em Mocumbe e fazer pequenas sortidas para obter vivos e esperar que chegasse socorro de Luanda, porque não havia outra hipótese. O socorro veio por intermédio de um jesuíta, do padre Baltasar Ferreira, que moveu céus e terra para conseguir esses meios, e ele próprio foi com a coluna. Chegaram, portanto, a Mocumbe. Estou a citar o que o padre diz nas suas cartas: vi os negócios em tais termos, que foi necessário, depois de encomendar a Deus, publicar que queria ir onde estava o governador, exortando a alguns que por cá andavam espalhados a fazer o mesmo. Chegam, certamente, no meio dos aplausos e da música dos sobreviventes que estavam cercados em muito maus condições em Mocumbe, onde chegaram no dia de São João de 1581, portanto 24 de junho, se não me engano. Estamos agora em 1582. O cerco a Mocumbe é quebrado por uma saída do capitão Luís Serrão, que sucedeu a Paulo Dias de Novaes depois da sua morte, com cerca de 80 soldados. Vitória militar dos portugueses. Finais de 1582, alevantando-se um governador, é uma data importante, de Mocumba, onde havia 2 anos estava alojado, ele parte para, tentando atingir Cambambe, com 80 homens de guerra. Algumas outras fontes dizem 100, não faz grande diferença, e há algumas tropas indígenas de sobras aliados. Nomeadamente, ele tinha um apoio importante. Um dos sogros do Angola. O Angola era casado com mulheres. E acho que isso foi um dos motivos que levou muitos tentados africanos a não querem aceitar o cristianismo. Eles diziam: então, o meu senhor tem 1 mulheres, eu tenho umas 100, os senhores querem que eu fique só com uma? De maneira nenhuma. Isso não pode ser. Portanto, teve o Soba, esqueci-me do nome, mas foi o primeiro a ser batizado, adotou o nome de Dom Paulo, precisamente. O padrinho foi o governador e aliou-se com ele. Era um dos sogros do mundo. A imagem fala por si. Muito bonito e muito mortífero. Na altura, sobretudo, com os recursos que havia, ou melhor, que não havia. Estamos outra vez com a imagem desformatada. Não consigo compreender porquê. O que é certo é que Paulo Dias de Novaes avança em direção às minas de Cambambe, às serras de Cambambe,
trava-se uma batalha que foi talvez a mais importante de todas, uma batalha muito importante. Foi a batalha travada no dia 2 de fevereiro de 1583, penso eu, batalha a que chamaram Nossa Senhora das Candeias, porque é o dia da Candelária. E as forças do Mongol são completamente derrotadas, uma derrota muito pesada. Uma derrota muito pesada. Paulo Dias de Novaes, aqui discute-se muito. Muitos autores dizem que ele nunca chegou a Cambambe. Eu penso que não. Pelas cartas dele que ele chegou efetivamente a Cambambe, que estabeleceram por um período muito efêmero, algumas semanas, poucos meses, uma povoaçãozinha, e depois tiveram que recuar, porque a força que dispunham era muito pequena, para um ponto mais facilmente defensável, a uns 10 km de Cambambe em linha reta, que se chamou Massangano. Massangano, a capital, em certo sentido, de Paulo Dias de Novaes, estava edificada na confluência do Kwanza e do Lukala, e em cima de uma colina calcária. Portanto, era muito fácil de defender. Cá está um panorama do Rio Kwanza visto das terras de Cambambe, que Paulo Dias de Novaes atingiu, mas qual não conseguiu explorar, não teve forças para isso. As coisas vão-se dar agora. Fortaleza de Massangano, destruída a partir de 1583. Mais um bonito trecho do Rio Kwanza e o que resta da Fortaleza de Massangano, que foi muito útil depois, quando foi da invasão holandesa, no século XVII, como foco de resistência precisamente contra os holandeses. As vitórias e as derrotas sucedem-se de um lado e do outro. Não vou ler o que está ali. E até 1589 vive Paulo Dias de Novaes com algumas centenas de homens, brancos e negros, em Massangano. Chegou-se a um impasse, tinha-se chegado ao impasse. Eles não tinham força militar para ocupar as terras e fazer exploração, nem o Angola tinha força militar para os desalojar de Massangano. Portanto, houve pequenas sortidas. Foi sempre na espera que viesse uma expedição forte de socorro, que nunca chegou. Eu falava de umas cartas, e dessas cartas, essas cartas são importantes, para provar que efetivamente ele chegou ao objetivo, mas foi uma ocupação muito efêmera. Escreve à sua irmã. Nela diz ser já chegada a cartas que escrevi de Cambambe. Noutra carta, na qual os trabalhos me têm feito tão velhos que não sei se me conheceriam os que lá me viram partir, sem tirar outro proveito, senão perda de fazendas e perseguições de pessoas que querem estudar este ponto de vista por seus interesses particulares. Somente sua carta tive, a do pai, que me deu muito alívio em me dizer que não sairá desta casa, a casa da família que estava em Chabreiras, teve para ser penhorada e vendida. 9 de maio de 1589. Nas referências históricas dos padres jesuítas, Paulo Dias de Novaes morre, certamente idoso, é um homem muito forte para aguentar todos aqueles anos naquele clima e naquelas doenças, mas morre, pobre e endividado. Tentou até ao fim, destruída a esperança de gerar riqueza e, de alguma maneira, glória para o seu reino e para o seu nome, morre endividado. Tentou até ao fim limitar as perdas que os seus criadores iam ter de uma maneira ou outra. Está aqui o que foi o túmulo dele, está ali a igreja de Nossa Senhora da Vitória, em Massangano. O corpo já não está ali. Pensou-se que tinha sido trasladado pelo governador Banha Cardoso em 1609 para Luanda, mas há autores que o negam. Não se sabe ao certo onde está. 3 imagens. A igreja de Massangano, em 1972, o interior atual da igreja de Massangano, o que foi o túmulo de Paulo Dias de Novaes, mesmo em frente da igreja. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não sai e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Nós temos as nossas gestas, todos nós, como ele teve a sua. A sua descendência varonil extinguiu-se, as suas sobrinhas não tiveram filhas, sucedeu nas pretensões que nunca foram reconhecidas um primo direito, filho de um irmão de sua mãe.
que se chamava Jorge Nogueira e, portanto, adotou o apelido Jorge Nogueira de Novaes. Tinha que ser, fazia parte das regras. Se não adotasse esse apelido, o próprio rei dizia na carta de doação: quem não adotar o apelido e o paisão dos Novaes está excluído. Tem filho, e esse filho é um dos revolucionários de 1640, natural aqui de Santarém. E, aliás, quem trouxe a notícia da restauração para cá de Santarém foi Rodrigo de Rezende Nogueira de Novaes, a quem o rei, já no final da sua vida, o rei Dom João Carlos, penso eu, reconhece e faz donatário e governador de Angola. No entanto, essa mercê foi muito bonita do ponto de vista honorífico, mas nunca teve efetividade, porque ele morre 3 anos depois, já muito velho, nunca pôde tomar posse daquilo que lhe tinha sido concedido. A família continua a escrever cartas, está aqui o original, a requerer ao rei e à coroa que lhes deem os proveitos que eles pensavam e argumentavam ser deles. Arrastou-se a questão durante muito tempo. No fim, os juristas concluem que, não tendo sido obedecidas exatamente à letra as condições impostas pela carta de donataria, que eles não teriam esse direito. No entanto, deram-nos alguns fundos. Essa linha dos Nogueira extingue-se, por sua vez, noutra família daqui de Santarém, nos Morgados de Soitos. Está aqui a propriedade que muitos de nós conhecemos, não é? É aqui muito perto das Abitureiras, e está aqui o túmulo do terceiro Morgado de Soitos, a pedra. Eu falei, está a acabar. Tenham só um momentinho de paciência. Quem era Paulo Dias de Novaes? Quem foi Paulo Dias de Novaes? Quem é Paulo Dias de Novaes? É essa pergunta só cada um de nós no seu íntimo pode responder, porque é evidente que é quem é para cada um de nós. Era um homem do seu tempo, viveu como todos nós vivemos com os condicionamentos da sua época. Foi forçado certamente a lutar numa guerra dura que não queria. O início da sua penetração foi pacífico, ou relativamente pacífico. Gostava da família, preocupava-se por um não ter em conta, não transcrever. No final da vida, já quase na morte, ele diz: os meus servidores, meus escravos velhos, que sejam bem tratados e não os vendam. Portanto, não tinha certamente um coração tão duro como algumas pessoas podem pensar. Pelo contrário. Está aqui uma frase curiosa de um escritor muito conhecido. E estão aqui 2 imagens para os colecionadores, para os numismatas, que têm interesse, angulares, para os filatelistas. Em Portugal existe uma rua, Paulo Dias de Novaes, existe no que é as Chabregas. Essa rua existe, e muito bem. Não existe um único monumento, por humilde que seja, deste homem que, com as suas qualidades e os seus defeitos, escreveu história. Quem sabe se um dia, num ponto ou noutro do nosso país, um busto ou uma estátua pode ser inaugurado. Agradeço-vos muito e desculpem o tempo que vos tomei. Está acabado. Muito obrigado. Muito obrigado.